What's going on, everyone? It's your boy Lucas, and today we're going to be doing a tour and an interview with the owner of RM Fitness here in São Paulo, Brazil. E aí, gente, é Lucas aqui, tô fora do RM Fitness aqui com o dono Marin, e hoje a gente vai fazer um tour e entrevista falando sobre a academia. Rapaziada, meu nome é Rodrigo Marin, preparador físico das categorias de base do Corinthians, hoje atualmente no Sub-17 e proprietário aqui da RM Fitness, um estúdio nosso de treinamento e performance. Vou aqui hoje demonstrar um pouquinho para vocês o nosso estúdio, o nosso espaço, onde a gente consegue realmente trabalhar o atleta de forma individualizada. Já falando um pouquinho das nossas conquistas, nós temos aqui a copinha de 2017, também pelo Corinthians, que foi conquistada de forma invicta. Isso aí também é um marco na minha carreira. Aqui o Campeonato Paulista Sub-17 em 2021, com vários atletas como Gabriel Moscardo, Wesley, Breno Bidon, e também foi muito especial por ter ganho dentro do Allianz Parque, na casa do arquirrival Palmeiras. E aqui o nosso último título paulista em 2023, à frente da equipe do São Paulo, também uma conquista bastante expressiva para mim na minha carreira. E variando também as questões aqui de equipamentos, eu gosto muito também de fazer os trabalhos com o slide bird, onde a gente consegue trabalhar as questões de excêntrica do atleta, de excêntricas, trabalhos de fortalecimento de posteriores de coxa, Eu acho que são excelentes equipamentos que a gente consegue diversificar cada vez mais os trabalhos, Temos aqui também o encoder, onde a gente aqui nós conseguimos fazer alguns trabalhos voltado também para potência. Aqui são trabalhos baseados em velocidades, o VBT que a gente chama. Então a gente procura sempre trabalhar com o atleta da carga ótima, fazendo com que o atleta realmente evolua sem ter um desgaste tão grande da musculatura, Então a gente tem um trabalho bastante controlado, tanto em relação de carga como em relação de volume de treinamento do atleta. Aqui no fundo também nós temos essa sala onde a gente utiliza bastante o recovery com os atletas, Onde pode filmar aqui se você quiser, onde a gente consegue fazer a recuperação, seja ela de repente pós-jogo, ou seja ela pré-jogo. Geralmente esse atleta que está aqui agora conosco, ele vem de uma competição, Então são jogos diários praticamente, então existe um cansaço a mais dessa musculatura, então é um processo de recovery que a gente consegue minimizar as lesões e recuperar o mais rápido a musculatura desse atleta para que ele consiga realmente voltar o quanto antes para a sequência de treinamentos e jogos da categoria aqui do Campeonato Paulista. Hey everyone, it's Lucas here, and now we're going to be doing the interview with Marin, the owner of RM Fitness, and just asking him a couple questions about his career and his time as a personal trainer. Então, Marin, você trabalha com futebol há mais de 20 anos. O que mais te motiva a continuar nessa área? Fala, rapaziada, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Marin, preparador físico das categorias de base do Corinthians, Então, assim, eu acho que o que mais me motiva a trabalhar com futebol, principalmente de base, no momento, e grande parte da minha carreira também, é ver jovens atletas, jovens promessas se concretizando o sonho, de se tornar atletas profissionais, despontando no mercado tanto nacional como europeu. Eu acho que são essas coisas que nos motivam a cada dia, que nos trazem a certeza de que estamos no caminho certo, sempre trazendo conhecimento aos atletas, sempre buscando trabalhar eles de uma forma não apenas da questão física do atleta, mas o atleta de uma forma completa, no aspecto tático, no aspecto técnico, no aspecto mental, O psicológico hoje é muito importante e, claro, sem dizer a parte física, que é o que eu mais amo fazer na vida. Então, Marin, como foi sua experiência ganhando a Copinha de forma invicta em 2017 com o Corinthians? E que memórias você guarda desse título? Bom, a Copinha de 2017 tem as suas peculiaridades, Eu acho que foi muito bem planejado desde do início, antes mesmo da Copinha, se dar o início, até o último dia, até o jogo da final. Realmente, eu acho que foi um trabalho árduo, Foi um trabalho muito, muito positivo, onde tudo se encaixou. Equipe técnica, o grupo de atletas, diretoria, foi tudo muito, muito desenhado, E cada detalhe foi discutido para que tudo pudesse dar certo nos seus mínimos detalhes,
Então, assim, foi uma conquista onde nós tínhamos atletas de renome, como o Pedro, que disputou na Ucrânia, como o Mantuan, como o Carlinhos, que chegou agora a jogar no Flamengo. Inúmeros atletas que viraram atletas profissionais daquele time. Eu acho que enfrentamos equipes durante a competição muito forte, inclusive nas quartas finais. Vinícius Júnior hoje, né, astro do Real Madrid, tive a oportunidade de enfrentá-lo, graças a Deus vencemos, mas assim, foi uma conquista brilhante, onde nós não erramos, foi uma conquista perfeita. O dia a dia que nós construímos foi a cada jogo, sabe? A gente não pensou no primeiro jogo, nós vamos ser campeão, não. Dia a dia. Foi o dia a dia. Então essa construção foi perfeita, foi mágico. E assim, uma memória que eu tenho dessa conquista, eu acho que no dia da final até emociona falar, porque você vê o estádio do Pacaembu com mais de 40 mil torcedores gritando ali, apoiando o tempo inteiro, mesmo no momento de dificuldade, porque o gol não saía e mesmo assim a Fiel de maneira nenhuma deixou de nos apoiar. Então assim, os gols que foram batidos no final ali, eu acho que é aquilo que não sai da minha cabeça, não sai da lembrança, que é ao final do jogo a Fiel cantando, era um vulcão aquilo lá, era um vulcão lá dentro. E hoje atletas de renome, né, que surgiram naquela Copa São Paulo, o Pedrinho na Ucrânia, né, que trabalhou agora recentemente no Atlético Mineiro, o Carlos Augusto na Inter de Milão. Então assim, daquele grupo de atletas tivemos muitos frutos, e dentre outros aí que estão despontando aí no futebol mundial. Então acho que foi uma conquista que com certeza vai ficar na minha memória para sempre. Mais uma pergunta aqui: quais são os principais pontos quando você prepara fisicamente um atleta da base como os do Sub-17? Bom, vamos lá. Cara, eu acho que assim, cara, não tem segredo, né? Não tem muito segredo você trabalhar com um atleta, seja ele do Sub-17, seja ele do Sub-20, seja ele do Sub-15. O que você tem que ter em mente assim, a maturação desse atleta. Esse atleta já está maturado, geralmente no Sub-17, no Sub-20 eles já estão maturados, né? É um pouco mais difícil com relação quando você trabalha com atletas mais jovens, Sub-13, Sub-14, Sub-15, porque entra na questão de maturação biológica, né? Você tem que fazer um controle a mais desse treinamento, né? Um controle de carga bem direcionado para que a gente consiga minimizar as lesões, né? E assim, cara, atletas hoje do Sub-17, Sub-20, hoje o treinamento é muito similar, né? Porque hoje são atletas que hoje já estão despontando no profissional, cara. Hoje o futebol ele anda muito precoce. Então essas questões de a gente lidar com as questões do treinamento de atletas de 17 anos, de 20 anos, eu acho que o que a gente tem que ter mais em mente hoje é fazer um trabalho multidisciplinar, né? Um trabalho integrado junto com a comissão técnica, né? Com o treinador, porque não é o preparador físico hoje ele não trabalha de forma isolada, né? Hoje o atleta ele trabalha de uma forma integral. Então você complementa de repente muitas vezes a carga do atleta para que ele consiga ter realmente um alto rendimento durante as partidas, durante os treinamentos, né? Porque senão você fica preso nessas questões de treino de força, treino de potência, e você esquece realmente do atleta trabalhando de uma forma integral, né? E o atleta ele não só pula, ele não só salta, ele não só pega peso, ele não só carrega trenó. O atleta ele tem que correr com a bola, ele tem que ser potente com a bola, ele tem que ter mudança de direção de forma mais efetiva com a bola, de repente sem a bola numa marcação, de repente numa transição, correndo para trás. Então todas essas questões elas têm que ser sim trabalhadas juntamente com o restante da comissão, né, de forma integrada, para que realmente seja um trabalho direcionado, um trabalho sistêmico, onde o atleta ele tem maiores ganhos gastando menos energia, né? Então assim, o trabalho tem que ser muito bem direcionado, muito bem calculado e planejado, para que não exista um acúmulo, de carga, onde os atletas, ao invés de estarem com um rendimento maior, eles começam a perder performance, né? Então os atletas eles têm que... alguma coisa assim. Isso, o atleta
Quando o atleta está com um acúmulo de carga, por exemplo, provavelmente pode vir a ter algum tipo de lesão muscular, de repente algum tipo de lesão articular. Então hoje o preparador físico tem essa função, além de preparar o atleta para ele estar sempre no melhor pico de performance dele, também sim minimizar os riscos de lesões musculares e articulares, deixando assim então o treinador com o máximo de atletas possíveis, né, no elenco e também para que ele consiga ter melhores escolhas na hora de fazer uma convocação e uma escalação para os jogos. Qual é a diferença no treino físico entre atletas jovens e profissionais? Bom, eu acho que essa pergunta, eu acho que eu já respondi um pouquinho, né, na pergunta anterior, quando a gente fala de maturação. Atletas mais jovens, sim, necessita sim, um cuidado especial, né, porque muitas vezes você acaba colocando uma sobrecarga no atleta, onde vai acabar sobrecarregando ele de uma forma tanto no momento atual dele, mas principalmente no decorrer da carreira dele. E muitas vezes você acaba atrapalhando esse atleta de performar, né, em categorias maiores mais tarde, devido à sobrecarga que você causou em categorias anteriores. E com relação aos trabalhos, por exemplo, numa sub-20, sub-17 e profissionais, como eu também falei na resposta anterior, né, eu acho que hoje o trabalho está muito próximo, porque hoje cada vez mais o futebol tem evoluído. Hoje os jovens atletas, né, a gente brinca que hoje o atleta ele não se preocupa em performar no clube dele de base, né, que ele trabalha. Hoje, se você perguntar para um atleta, ele já quer despontar num clube da Europa, ele não quer ter a paciência em terminar a formação dele aqui, por exemplo, no Brasil, que seja, né, falando de Brasil hoje, mas sim, ele já sonha em jogar pela Europa, ele já sonha em jogar no mundo árabe. Hoje, talvez a questão financeira pese muito para o atleta, né, porque a gente sabe que a carreira do atleta hoje ela é bem curta. Porém, hoje a questão da preparação física, a questão de toda a tecnologia e o aparato que hoje a preparação física tem, hoje nós conseguimos prolongar em muito essas questões do atleta performar por mais tempo, né? E não só performar por mais tempo, performar com qualidade. Hoje nós vemos atletas aí de 36, 37, 38 anos performando como se tivesse 25, 26 anos. Hoje um atleta que eu sou fã e que eu falo muito e eu uso como exemplo de vida e como exemplo para os meus atletas aqui é o CR7, né? Cristiano Ronaldo é um atleta que realmente se formou atleta, né? Ele buscou a alta performance, é um atleta que ele não para, ele se incomoda todos os dias e está todos os dias querendo ser melhor do que ontem. Eu acho que isso para o atleta não tem igual. Então eu acho que esse é o ponto, é o atleta se preparar, e para ele se preparar ele tem que realmente fazer as coisas certas, né? Quando a gente fala em fazer as coisas certas, Recovery, coisa é assim. fazer recovery, é se alimentar bem, é dormir bem, é treinar bem. Hoje a gente sabe que um miguezinho aqui, um miguezinho ali, são sessões de treino que ele vai perdendo, e assim, sessões que ele perde semanais, vai se acumulando para sessões mensais, semestrais. Quanto esse atleta deixou de treinar durante o ano? E eu acho que isso faz toda a diferença na vida e na carreira desportiva de um atleta. Na sua visão, o que separa um bom jogador realmente pronto fisicamente para o alto nível? Bom, eu acho que assim, o atleta ele tem que se preparar desde sempre para o alto nível. Eu acho que nenhum atleta ele vira atleta de alto nível simplesmente por sorte. Eu acho que sempre o atleta ele tem que iniciar sua alta performance lá nas categorias de base, nas categorias menores, onde o atleta ele vai ter que fazer todos os trabalhos coordenativos, todo o aparato que ele tem durante a carreira dele. Eu acho que tem que ser muito bem delimitada, né? O atleta hoje ele precisa, como eu falei em perguntas anteriores, ele tem que se cuidar desde cedo, né? Hoje o futebol não permite o atleta que não se cuida. Então, o que eu falo assim, o que separa o jogador de um preparado para um não preparado para o alto nível é justamente essas escolhas que são feitas, né? Hoje, se você pedir para um atleta se cuidar,
é ele ter boas escolhas. Nós não estamos falando para o atleta deixar de sair, deixar de comer, mas assim, ter o momento certo para sair, tem o momento certo para comer a besteirinha, né? O atleta preparado fisicamente para alto nível, ele dorme bem, ele se alimenta bem, ele treina bem, e isso não significa que ele vai deixar de fazer as coisas que ele gosta do dia a dia, mas tem o momento certo, né? Então o atleta que se cuida, se o atleta ele tá descansado, ele vai render mais durante o treino, ele vai ter melhores decisões durante o treino, tomadas de decisões melhores. Como eu falei em questões anteriores, o atleta não é só fisicamente, o atleta ele é um todo, né? Ele é global. Então quando a gente fala de um atleta preparado realmente para o alto rendimento, são atletas que passaram por todas essas etapas e pagaram o preço no sentido de que eu quero ser um atleta de alto nível. É uma carreira muito difícil de ser consolidada, né? Então tem os seus porquês, né? Muitas vezes de a gente direcionar o atleta para determinada situação no sentido de sair, de fazer pequenos ajustes nos treinamentos, né? Muitas vezes o atleta ele acha que se ele treinar de manhã, de tarde, de noite é o melhor para ele, muitas vezes não é o melhor para ele. O atleta necessita de descanso, então são pequenos detalhes que vão formando o atleta consolidado, o atleta preparado realmente para alta performance. Eu acho que esse é um ponto fundamental na carreira de qualquer atleta que deseja realmente atingir o ápice, né, do mundo, que é seleção brasileira, que é equipes de Champions League. Eu acho que o atleta ele precisa se cuidar desde cedo e não deixar para querer performar a partir dos 17, 20 anos de idade. Talvez seja tarde demais. E que dica você daria para um jovem que quer se destacar no futebol com o físico? Bom, então, eu acho que para o atleta se destacar hoje aí na alta performance, ele precisa ter alguns pontos que eu acho primordiais, que realmente é o descanso, treinar de forma adequada, de forma correta, se entregar, né, tanto fisicamente como tecnicamente durante os treinamentos, realmente buscar a alta performance a todo custo, e isso requer muito tempo, muita dedicação e muita resiliência. Eu acho que esse é o ponto fundamental para um atleta chegar ao alto nível, chegar ao topo do mundo. E mais uma pergunta para você: quais erros mais comuns você vê nos atletas mais jovens quando se trata de preparação física? Bom, eu acho que um dos maiores erros que tem acontecido aí no mundo recente é a sobrecarga. Eu acho que hoje os pais eles estão sobrecarregando muito os atletas com relação, não falo só a parte física não. Hoje o atleta ele vai para a escola, né, aquele que estuda de manhã, aí ele vai treinar à tarde, ele vai para personal à noite, ele tem inglês, ele tem treinamento específico com bola, ele tem treinamento específico da posição, sem falar ainda do número de jogos que muitas vezes esse atleta é submetido à semana de treino, né? Então, muitas vezes ele já tem uma sequência ali de 5 dias de treinamento no clube, de repente ali mais 2 com o personal, já tem o jogo da equipe e muitas vezes ele ainda faz o futsal, ele tem o jogo amador, ele tem o jogo da várzea, ele tem o jogo com os amigos do pai, ele tem o jogo com os amigos do prédio. Então assim, cara, se o atleta realmente ele quer se destacar nesse mundo esportivo, ele tem que saber o que ele pode fazer, né? Eu brinco sempre que o menos é mais, porque o atleta ele precisa de descanso, e quanto mais ele jogar, muitas vezes o pai está achando que está fazendo um bem, né, para o filho, e muitas vezes realmente, se não na maioria das vezes, ele está deixando o sonho do filho dele um pouquinho mais longe, porque o atleta ele realmente ele precisa descansar. Como eu falei em várias respostas aqui, temos inúmeros momentos na carreira do atleta, né? E cada vez mais os jovens estão sendo sobrecarregados por jogos amadores, por jogos de brincadeira aí no dia a dia. E eu acho que o atleta, se ele realmente quer ser atleta, ele tem que ser um atleta desde pequeno. Saber qual jogo ele vai fazer, saber qual é o momento de descanso,
e principalmente entender que muitas vezes quando a gente fala descansa, não é porque a gente é chato, e sim porque a gente quer o bem dele e quer que ele siga uma carreira promissora aí pela frente. Bom, Marinho, muito obrigado por tudo. Queria agradecer você por entrevista, o tour do academia. Você queria falar mais alguma coisa ou o que você acha? Sim, queria primeiramente agradecer a todos aí por esse tempo, né, que vocês estão parando aí para escutar um pouquinho do que eu tenho falado. Agradecer o Lucas, que ficou comigo aqui um bom tempo, né, agora, graças a Deus, retornando também aí para Orlando. E que, cara, o que eu penso sobre futebol é simples. Se dediquem, busque a todo momento o que você almeja para sua carreira e, além disso, faça a coisa certa, faça as escolhas certas e nunca desista dos seus sonhos, porque futebol é difícil, o futebol de verdade é difícil, poucos alcançam, e para realmente alcançar o topo você realmente tem que se dedicar inteiramente, né? Não dá para fazer 50%, é fazer o seu 100% todos os dias, fazer o seu 100% em todos os treinos, que eu tenho certeza que você estará cada dia um pouquinho mais próximo do seu objetivo final. Beleza, rapaziada? Um grande abraço aí. Valeu, Lucas. Muito obrigado aí por tudo, viu? Precisar da gente, estamos sempre à disposição. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus, rapaziada.